Olá, pessoal! Então, a gente vai começar hoje a nossa primeira aula relacionada com conjuntos. Então, a gente vai ter a ideia de como trabalhar com o conjunto. O próprio nome já diz que vem de coleção. Então, eu já comecei aqui com alguns exemplos para a gente ter a melhor maneira de interpretar isso. Então, olha aqui. A. Conjunto dos alunos desta sala. B. Conjunto dos meses do ano. D. Conjunto dos números pares. Então, todos esses exemplos passam para a gente uma ideia de conjunto. Aí eu coloquei aqui de vermelho bem para ficar bem grifado. Ó, os objetos que formam um conjunto são denominados elementos. Então, cada conjunto tem essa parte que a gente tem que dar uma atenção maior, que são os elementos. Então, olha aqui, ó, eu coloquei conjunto A e conjunto B. Lembrando, gente, quando a gente trabalha com conjunto, tem que ser representado por letras maiúsculas. Então, eu coloquei aqui, ó, letra maiúscula A e letra maiúscula B. E ele também tem que ser representado através de chaves. E quem são os elementos desse conjunto? É 0, 1, 2, 3, 4. Do conjunto B, quem são os elementos? A, E, I, O, U. Certo? E aqui, ó, na frente eu coloquei dois símbolos importantes que a gente vai trabalhar com os elementos. Por exemplo, esse I aqui, ó, ele tem que ser escrito assim, mais arredondadinho mesmo. Então, ele significa pertence. Eu tenho esse E, quando ele vem cortado, ele traz pra gente não pertence. Então, como que eu vou usar isso em conjunto? Vem aqui, ó, no exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, 3 pertence ao conjunto A. Então, 3 é um elemento do conjunto A. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 7 não pertence a A. Porque se a gente olhar aqui, ó, no nosso conjunto que foi dado, que é o conjunto A, ele vai até o 4 só. Então, 7 não pertence a A. Então, eu tenho isso também no conjunto B. Então, eu posso falar assim, ó, A pertence a B. E posso colocar K não pertence a D. Então, o que eu vou deixar aqui, ó, bem claro? Esse símbolo, ele é usado de elemento para conjunto. Só nessa ocasião. Tá? Então, a gente vai guardar bem isso. Ó. Repetindo. Esse símbolo, ele só pode ser usado de elemento para conjunto. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais aqui em cima, ó. A gente tem aqui em cima, ó, conjunto dado por uma propriedade. Então, o que vem a ser uma propriedade? Eu comecei já no exemplo. Ó, conjunto A novamente. O conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os elementos do conjunto A. Eu vou escrever isso através de uma propriedade. Então, como que eu vou escrever? Olha aqui. O conjunto A, ele vai ser assim, ó. X pertence a N. Opa, vamos tentar interpretar o que é isso aqui, então? X, gente, ele está representado com qualquer um elemento do conjunto A. Então, o X ele vai poder ser 5, pode ser 4, pode ser 2, certo? Agora, vamos lembrar o que é N? N, na realidade, é um conjunto numérico que a gente já estudou. Então, vamos lembrar aqui no cantinho, ó. N, eles são os números mais simples. Então, a gente começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim infinitamente. Ele é um conjunto infinito. Tem um aluno que fala assim, dona, mas e os números com vírgula? Não, aqui não. Aqui são só os números simples. Se eu perguntasse para vocês depois do 2, só tem 3, depois do 4 só tem a 5 e assim por diante. Então, se eu observar aqui, o conjunto A, eu tenho de 0 a 5. Então, eu vou escrever a propriedade aqui na frente. Eu vou colocar assim, ó, que x é menor igual a 5. Então, eu vou interpretar aqui, ó. Quem é x? X são os elementos do conjunto A. Então, menor igual a 5. Então, quer dizer que esse sinalzinho aqui, ó, de igual, que está aí embaixo do sinal de menor, quer dizer que o 5 está participando. Alguns professores podem escrever assim também, ó, x é menor do que 6. Que no caso, o 6 vai estar aqui dentro desse conjunto? Não. Então, ele vai terminar. Então, pode ser escrito assim ou assim. Agora aqui, ó, nosso segundo exemplo. Eu coloquei B.
elemento 3, 4, 5, 6 e 7. Então, a gente só tem esses elementos. Eu vou escrever também ele através de propriedade. Então, eu sempre começo assim, ó. X, porque X está representando os elementos, pertence ao conjunto dos números naturais, tal que ele não começa no 3, gente, e ele não termina no 7. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3 e vou colocar 7. E preciso escrever de uma maneira que outras pessoas vão entender essa propriedade. Então, eu coloco assim, ó, 3 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 7. Então, quer dizer, ó, vamos pensar, o 3 é o menor de todos? Então aqui está falando que ele é o menor. Todos os outros elementos que estão vindo continuam sendo menor que 7? Continua. Então, isso daqui é a nossa propriedade, certo? Próximo exemplo. Conjunto 5. X pertence a Z. Gente, X é elemento. Só que aí vocês vão ter que lembrar de novo. Quem é Z? Vamos lembrar aqui no rascunho? Ó, Z, gente, é o conjunto dos números inteiros. Então, eu gosto de fazer bem assim para os meus alunos. Ó, o zero está aqui. À direita do zero, nós temos os números positivos. E à esquerda do zero, a gente tem os números negativos. Certinho? Infinito, tanto na esquerda quanto na direita. Então, o Z, que é os inteiros, ele vem com os números negativos. Então, olha aqui, ó. X pertence a Z. Então, ele pode ser qualquer elemento do conjunto Z. Só que aqui, ó, ele falou pra mim quais são os elementos que ele quer. O X tem que ser menor que 4. Gente, quem são os menores que 4? Dona, é muito fácil. 3, 2, 1, 0. Só que tem elementos antes do zero também? Tem. Então, a gente vai colocar esses elementos, ó. Eu faria assim, ó. Reticências, porque ele está vindo do infinito negativo. Eu posso colocar ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E acabei no 3. Por que eu acabei no 3? Porque ele tem esse sinalzinho de igual aqui? Não. Então, quer dizer que é do 3 e vem sendo menores. Certinho? Então, olha, aqui em cima, gente, é a propriedade. E aqui embaixo são os elementos do conjunto. Esse conjunto e esse conjunto são os mesmos, só que estão escritos de maneira diferente. Certo? Então, próximo exemplo, conjunto D. Tá aqui, ó. X, tal que X, vamos lembrar que X, ele está representado por elementos. X, tal que X, é natural. Natural é aquele que eu fiz aqui em cima, ó. Lembra de novo, ó? Que são esse conjunto aqui, ó. O primeiro elemento dele é o 0. O último a gente não sabe. Então, voltando aqui, ó. É natural e menor do que 5. Então, quem são os naturais menores que 5? É o 0, 1, o 2, o 3, o 4 e acabou no 4. Por que acabou no 4? Porque aqui ele falou que ele quer o menor do que o 5. Então, o 5 não pode estar na minha resposta. Então, isso daqui são o comecinho da nossa matéria. Eu acabo essa primeira aula aqui e espero você na nossa próxima aula.